Gravando. Então vamos lá, gente. Hoje iremos ver condutos forçados, tá? E nos condutos forçados nós temos a perda de carga contínua e a perda de carga localizada. Eu separei para a gente hoje só a perda de carga localizada. Esse aí que a gente vai ver hoje. Aí na próxima aula a gente vê a perda de carga contínua. Pose. Então vamos lá. Definição. O que é a perda de carga? É a perda de energia localizada decorrente das alterações verificadas no módulo e na direção da velocidade de escoamento de um fluido, tá? Então, é a perda de energia que a gente tem do deslocamento desse fluido dentro de uma tubulação, tá? Por ele passar por um registro, por ele passar por uma curva de 90 graus, por uma curva de 45 graus, por um T, tá? E por aí vai, por todos os as coisas que estão instaladas nessa tubulação, tá? E como que a gente determina essa perda de carga? A gente tem dois métodos para determinar a perda de carga localizada. Um deles é o método dos coeficientes e o outro é o método dos comprimentos equivalentes, tá? Esses são os dois métodos que a gente tem para fazer a perda de carga localizada. Primeiro, o método dos coeficientes. Como é que é o método dos coeficientes? É o seguinte: HF loc, que é perda de carga localizada, ela vai ser igual ao K. O K é um coeficiente que cada aparato instalado na tubulação tem um coeficiente lá determinado para cada um dos aparatos instalados na tubulação, vezes a velocidade com que esse fluido está se deslocando dentro dessa tubulação, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, que no caso, a aceleração da gravidade, aqui nossa, 9,81 metros por segundo ao quadrado. A não ser que alguém vai fazer hidráulica, mexer com hidráulica na Lua, a gravidade não muda, né? Então a gravidade é sempre 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se não tiver especificado nada, adota essa gravidade aí, ponto. Em que HF loc, perda de carga localizada, sai em metros por coluna d'água. Esse resultado aqui vai ser em metros de coluna d'água. O K é o coeficiente para cada acessório instalado na tubulação. E o V, velocidade da água em metros por segundo ao quadrado. Só um minutinho. O V, metros por segundo ao quadrado, tá? Sempre trabalhando em unidades aí do sistema internacional, tá? Então, se a velocidade de deslocamento do fluido tiver em km por hora, você vai ter que transformar em metros por segundo ao quadrado. E G, aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Como eu disse, a não ser que alguém aí vá fazer um projeto hidráulico na Lua, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Não muda. O método dos comprimentos equivalentes. Como que é esse método? O princípio dele. Um conduto apresenta ao seu longo peças especiais, né, os acessórios, e comporta-se no tocante às perdas de carga como se fosse um conduto retilíneo mais longo. O que isso quer dizer? É o seguinte: no método que eu acabei de falar, dos métodos coeficientes, a gente tem para cada acessório, a gente tem um coeficiente já pré-determinado. Nesse caso aqui, nesse método dos comprimentos equivalentes, ao invés de eu ter um coeficiente de perda de carga para cada acessório, ele vai interpretar cada acessório como se fosse um tanto a mais do comprimento do tubo. Como se esse tubo tivesse 100 metros e ele tem um T,
no meio dele, um exemplo somente, seria como se esse tubo tivesse 102 metros. Ele interpreta cada acessório como um comprimento a mais do tubo, da tubulação. Tá? É esse que é o método dos comprimentos equivalentes. E a fórmula utilizada para calcular será a de Hazen-Williams ou a fórmula de Flaman, dependendo do diâmetro do tubo. Porque Hazen-Williams é para tubulações maiores que 50 milímetros de diâmetro, tá? E a de Flaman para tubulações menores do que 50 milímetros de diâmetro. Tá? É a mesma fórmula que a gente utiliza na perda de carga contínua. Porque como aqui a gente está interpretando como se fosse uma tubulação, então é a mesma fórmula que a gente usa para calcular a perda de carga da tubulação. Então, HF, perda de carga, é igual a 10,643 vezes vazão dividido por um coeficiente aqui, o coeficiente de Hazen-Williams, elevado a 1,58, essa divisão toda elevada a 1,58, vezes comprimento da tubulação dividido pelo seu diâmetro elevado a 4,87, em que perda de carga em MCA também, vazão metros cúbicos por segundo, o C é o coeficiente de Hazen-Williams, ele é tabelado em função do material do tubo, L comprimento da tubulação, D diâmetro da tubulação. Detalhe, comprimento em metros e o diâmetro do tubo também em metros. Se o diâmetro estiver em milímetros, você terá que convertê-lo para metros. A fórmula de Flaman, no caso de tubulações menores que 50 milímetros. HF igual a 6,67 vezes o coeficiente aqui de Flaman, vezes vazão elevado a 1,75 dividido por diâmetro a 4,75 elevado a 4,75 vezes comprimento da tubulação, onde B é o coeficiente de Flaman, tabelado em função do material do tubo, vazão em metros cúbicos por segundo, D diâmetro do tubo em metros também, e o L comprimento do tubo em metros. Tá? Exorcismo. Vamos fazer um exorcismo agora. Uma estação de bombeamento eleva 144 metros cúbicos por hora de água para um reservatório de acumulação através de uma tubulação de ferro fundido. Coeficiente aí do ferro fundido 130. Com 2.000 metros de comprimento e 200 milímetros de diâmetro. Determine a perda de carga total. Eu quero a perda de carga total. Aqui no caso é contínua mais a localizada. Como estamos fazendo aqui aula só de perda de carga localizada, então desconsideremos a contínua. E utilize ambos os métodos de determinação de perda de carga localizada. Então vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer. Então a partir daqui eu vou pegar um material aqui que eu deixei para você instalar na UCES. Um material, cadê aqui? 1/9. Conduto esforçado, esse aqui. Não, esse não. Aqui. Eu deixei para vocês esse materialzinho aqui, tá lá na UCS também, tá? Que aqui eu já tô com o exemplo aqui, ó. Ele já está resolvido. Professor, tem como aumentar aí? Não dá pra ver. Já aumentei. Mais um tequinho. Aí. Então, ó, enunciado é o mesmo, tá?
eu tenho essas peças especiais aqui, ó, nessa tubulação. Eu tenho um registro de gaveta, tem uma válvula de retenção, tem uma curva de 90 graus, duas curvas de 90 graus, perdão, e três curvas de 45 graus. Então, perda de carga contínua, bom, desconsidera, não vamos fazer agora. Perda de carga localizada, método dos coeficientes. Vamos lá. É o seguinte, vocês vão montar essa tabelinha aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu só peguei a tabela lá de cima. Tá aqui, ó, a tabela lá de cima. Ela é até aqui, né? E coloquei aqui, ó, aqui os coeficientes para cada acessório. Esse coeficiente aqui é tabelado para cada acessório. É tabelado isso aqui já. Então, ó, eu tenho um registro de gaveta. Então, total 0,2. Eu tenho uma válvula de retenção, 2,5. 2,5. Eu tenho duas curvas de 90 graus. Cada curva é 0,4 vezes 2, 0,8. Eu tenho três curvas de 45 graus, de 0,2 cada uma. Então, total 0,6. Então, o meu K total vai ser 4,1, que é todos esses aqui somados. 4,1 meu K. Beleza. Então, vamos lá. HF lock, K vezes velocidade ao quadrado. Eu não tenho a velocidade, mas a velocidade é fácil de calcular. Lembra que vazão é igual, se eu pegar, né, a fórmula, né, da vazão, a vazão ela vai ser velocidade dividido pela área. Então, a minha velocidade é a vazão dividida pela área. Eu tenho a vazão. E a área do círculo, utilizando o diâmetro, é essa fórmula aqui, ó. Π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Essa aqui é a área do círculo utilizando o diâmetro. Se fosse só a área do círculo normal, é πr ao quadrado. Mas aqui eu estou utilizando o diâmetro, então a fórmula muda. Tá? Vazão. Lembra que a vazão ela está em metros cúbicos por hora. Mas eu preciso dela metros cúbicos por segundo. Então, converti para metros cúbicos por segundo. Primeira aula de hidráulica nossa. Lembra lá do jeitinho que faz as conversões de vazão. Tá lá na primeira aula nossa de hidráulica. Então, olha lá, ó. 0,04 vazão. Professor, Oi. seria no exemplo de baixo? O de baixo é método dos coeficientes. Opa, perdão. É, aqui, ó. É que aqui tá... aqui, tá certo. Aqui, ó. É aqui que eu tô. Então, ó, 0,04 vazão transformada já, dividido πr, π vezes diâmetro. Lembra que o diâmetro meu tem que ser em metros, porque senão a minha velocidade não sai em metros por segundo, tá? Então, olha lá, diâmetro em metros. O diâmetro da tubulação, 200 milímetros, dividido por 100, 0,2 ao quadrado dividido por 4. Então, vai ser vazão dividido por área, 0,0314 metros quadrados. Então, espera aí que alguém pediu para entrar. Opa, não é esse, esse aqui. Então, isso aqui dividido por isso aqui, 1,2739 metros por segundo. Então, agora eu tenho velocidade, gravidade eu tenho também. Então, é só dividir, só fazer. HF lock, 4,1, meu K somado aqui, meu K total, vezes a minha velocidade, que eu acabei de calcular aqui, dividido por 2G. 2 vezes 9,81. Achei a minha perda de carga localizada pelo método dos coeficientes. 0,3391
MCA. Se eu fosse fazer pelo método dos comprimentos equivalentes, olha como seria isso daqui, ó. Mesmo esquema que eu fiz lá no método dos coeficientes, ó. Pega a tabelinha lá, aí vamos ver os comprimentos equivalentes de cada acessório. Registro de graveta é como se fosse 1,4 metro a mais. Só tem 1,4. O válvula de retenção é como se fosse 1,60 m a mais. Só tem 1,60 m. A curva de 90 graus é como se fosse 2,40 m a mais. Eu tenho duas. 4,80 m. Beleza. Curva de 45 graus é como se fosse 1,5 m cada uma. Eu tenho 3. 4,5 m. Ponto. Pôs tudo aqui. Somei. Deu 26,7 metros a mais. Então, todos esses acessórios na tubulação seria como se correspondessem a uma tubulação reta de 26,70 metros. Tá? Então, beleza. Agora, vou jogar na fórmula, então. A minha tubulação tem 200 milímetros. Tubulações maiores que 50 milímetros, eu utilizo a fórmula de Hazen-Williams. Então, fórmula de Hazen-Williams, aqui. HF log 10,643 dividido por vazão vezes o coeficiente de Hazen-Williams, que é em função do material da tubulação, tá lá no enunciado, ó. Aqui, ó. Olha lá, o C, 130. Beleza. Voltamos lá. Opa, aqui. 130, então, vazão. A vazão eu calculei ali, né, para fazer o método dos coeficientes. Quer dizer, a vazão está no enunciado. Só precisa ser convertida, né? A gente já converteu no método anterior. Então, tá aqui convertida. O meu C, o enunciado deu 130 vezes o comprimento que eu vou utilizar. Aqui no caso não é o comprimento da tubulação que ele deu lá no enunciado de 2.000 metros, é o comprimento aqui, ó, que a gente achou que esses acessórios aqui se comportam como uma tubulação de 26 metros, então o comprimento eu vou utilizar ele, 26,7 vezes diâmetro. Meu diâmetro da minha tubulação, lembra que o diâmetro tem que ser em metros aqui. Então, 200 milímetros vai dar 0,2 metros, elevado a 487. Tá? Não tentem bater direto na calculadora isso aqui, faz por partes. Pega e faz a divisão 0,04 dividido por 130. Vai dar tanto na calculadora. Aí você pega o resultado e eleva a 1,852. Deu tanto. Beleza, anota. Aí você faz 0,2 elevado a 4,87. Deu tanto. Anota. 26,7 dividido por esse resultado que você anotou daqui. Beleza. Aí depois que você tem todos os números, aí você vai lá e bate. Esse vezes o número que você achou aqui, vezes o número que você achou aqui. Pá, pronto. Ah, professor, mas vai dar resultado diferente? Algum númerozinho ou outro. Se você fez tudo certo, vai dar próximo disso daqui, ó. Vai dar próximo disso daí. Eu sei. A hora que eu estiver corrigindo, eu sei direitinho quem que fez e quem que não fez. Eu sei direitinho. Tá? Então, o resultado que a gente fez aí, ó, deu 0,2257. Então, ó, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Aí, agora dá pra ver os dois. Olha lá. Você viu que deu a diferença entre os dois. Tem uma diferencinha, dependendo do método que a gente usa. Aí, se a gente vê aqui a perda de carga total, que eu fiz a contínua, né? Eu calculei a contínua. Pelo método dos coeficientes, deu 17,2642. Pelo método do comprimento equivalente, 17,3
13,28. Professor, qual que é o método melhor? Eu particularmente, eu acho esse método dos coeficientes aqui melhor. Por quê? Porque você tem aqui um coeficiente para cada acessório, tá? E esse negócio de falar assim que uma curva de 90 graus se comporta como um tubo reto de 2,40 metros não me convence. Porque é só você pegar uma curva de 90 graus e fazer a água passar por uma curva de 90 graus. E ver como que ela vai sair do outro lado. Aí você pega um tubo reto de 2,40 metros e põe a água dentro dele. E vê como que ele vai sair do outro lado. Quando ele bate na curva, ele perde muito mais carga do que se ele escoasse por um tubo reto de 2,40 metros. Ele perde muito mais energia na curva, quando ele passa pela curva. Muito mais do que se ele escoasse por um tubo de 2,40 metros. Por isso que eu acho que esse método aqui, ele é muito mais preciso do que o método dos comprimentos equivalentes. Mas os dois métodos estão aí e os dois métodos são aceitos, tá? Então, façam do jeito que doer menos em vocês. Beleza? Alguém tem dúvida? Quer esclarecer? Pois tentem fazer, gente. Tenta fazer sozinho, vocês aí. Pega lá e faz as continhas, bonitinho. Aí se tiver, na hora que fazer as contas, enroscou, a próxima aula vocês vêm falar, professor, enrosquei nas paradas lá, ajuda eu. Aí nós vem aqui e a gente pega e faz junto e tenta esclarecer. Não é difícil, gente. Isso aqui não é difícil. Parece, a hora que você vê esse monte de letra do satanás aqui, você fala, meu Deus do céu. Não, mas não é difícil, gente. Não é difícil. É só pôr cada coisinha no seu lugar. Prestar atenção nas unidades. Porque às vezes você pensa que, é aqui ó, unidade, 200 mm o tubo. Pá, manda 200 mm aqui, ó. Pega e põe 200 mm aqui. Aí pronto, fudeu. Já foi pros quiabos. Só isso que tem que prestar atenção. Por quê? Tubulação, dificilmente o diâmetro da tubulação vai vir em metros. Muito dificilmente vai vir em metros. Geralmente é em milímetro ou polegada. Então é só com isso que tem que tomar cuidado. E também vazão, geralmente vazão é dificilmente vir metros cúbicos por segundo. Vazão, geralmente as pessoas trabalham em metros cúbicos por hora mesmo, ou litros por hora até. Até mais comum litros por hora. Então é só isso que tem que tomar cuidado. Do resto, só alegria. QSL? Beleza. Pose. Pose? Então, é isso aí, gente.